eterno e soberano Senhor, no nome de Teu Filho Jesus, mais uma vez temos reunidos nesse nome precioso, cremos perfeitamente de acordo com o que está estabelecido em Tua Palavra, que Tu és galardoador de todos aqueles que Te buscam. E nesta hora, o que nós necessitamos é de um galardão da Tua Palavra, de uma bênção das Suas promessas, que tens cumprido neste tempo, que isto possa se encarnar em nós, que o Senhor nos dê condições de sermos embaixadores desta verdade, de sermos pessoas que se tornam depositários desta Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, somos tão dependentes do Senhor, estamos tão necessitados de Ti. Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes onde temos falhado, Tu conheces as nossas vidas. E é esta vida que temos, porque não temos outra, é o dia a dia que temos, que nós trazemos até Teu altar nesta hora, e colocamos diante de Ti pedindo misericórdia, porque bem sabemos que não temos quase nada a apresentar ao Senhor, não temos nada em nós para Te agradar. Então ajuda-nos, ó Deus, a viver a cada dia de acordo com a Tua vontade, porque somente a Tua vontade que está expressa na Tua Palavra, ao ser cumprido isto, é disto que o Senhor se agrada. Tenha misericórdia do Teu povo, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, abençoe nossos lares, nossos familiares, amigos, trabalho, tudo, Pai, todas as nossas realizações colocamos diante de Ti nesta hora, e que a meditação da Tua Palavra traga refrigério aos nossos corações necessitados. Te pedimos isto no amoroso nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Boa tarde, Deus abençoe vocês. Podem se sentar. O irmão Vicente mandou avisar que está de trabalho hoje, não pode estar no culto. E enviou a saudação para os irmãos. Amém. Deus abençoe o irmão Vicente, sua esposa, né? Os filhos deles, por onde estiverem, que todos possam. Neste tempo, cada vez mais sentir a necessidade de estar cada dia mais próximo de Deus. Amém? Amém. Eu estou sem som, irmão Júlio. Você percebe que está sem som? Não está saindo lá não, quase nada. Bom, irmãos, eu quero vocês bem sentadinhos, para juntos lermos a Escritura assim, com tranquilidade. Eu não vou me ater hoje ao relógio, eu tenho pregado para o programa de rádio recentemente, vários cultos, mas este nós temos um tema aqui para tratar. Eu não quero me ater a 40 ou 50 minutos, não sei quanto tempo teremos. Logo de antemão quero dizer que meu desejo é me ater às minhas notas, sem comentar muito. Se eu apenas conseguir passar para vocês as coisas que eu tenho anotado, então acho que será suficiente. Ainda tratando sobre o tema, bem, da parábola do semeador. Você tem sua Bíblia, deixa aí aberta em Mateus 10, porque é daí que nós temos tomado alguns cultos. E para aqueles que são semeadores, como pregamos no culto anterior, para aqueles que estão na terra para disseminar a palavra de Deus, eu quero deixar este parágrafo aqui da mensagem, o pastor do redil. No parágrafo 7, o irmão Brano fala sobre o privilégio de trabalhar nesta seara. 2 cultos anteriores a este, nós falamos sobre orai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos para trabalhar nesta seara. Aqueles que se dedicam a trabalhar na obra de Deus. Você diz, mas eu não prego. Você não está na obra de Deus, o reino de Deus não chegou até você. Não é você o embaixador, uma embaixatriz, vamos dizer assim, do Evangelho? E enquanto é dia, eu penso assim, eu mantenho isto em minha mente, e é bom para vocês, queridos cristãos, lembrar que esse é o único período dentre todas as infinitas eras, além do tempo por vir, que vocês alguma vez terão o privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Amém. Todos os tempos, todas as dispensações que já existiu ou vai existir, é só agora que você pode fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E aí você vai cruzar os braços?
sendo que não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade. Você leu os irmãos do passado, o que eles fizeram. Você é beneficiado pelos testemunhos que ficou registrado sobre a vida dos nossos irmãos que semearam a palavra. Aí agora chegou a sua vez, você vai olhar para o passado e imaginar o futuro, sendo que é o momento de você fazer sua parte na obra, sendo que é o momento de você estar testificando e dizer, agora sou eu. Se houvesse um novo livro para ser escrito sobre o Evangelho desse tempo do fim, seria a minha vida que estaria ali, seria o meu testemunho. Veja, quero lembrar isso, lembrar que esse é o único período dentre todas as infinitas eras, além do tempo por vir, que vocês alguma vez terão o privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Este é o único dia. E nós não sabemos se estaremos aqui amanhã ou não, vê? Então eu creio que cabe a nós movermos tudo que há em nós e fazermos tudo o que pudermos. Amém. Amém. Mensagem pastor do Retiro. Vocês concordam com o profeta? Concordam? Amém. Finalmente está tão fraquinho de vocês. Amém. Amém? Amém. E eu não vou gritar para ver se vocês gritam. Pois bem, esta é uma realidade, viu? Esta é uma realidade. Ainda revendo com vocês o ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos sobre como eles deveriam proceder quando saísse a semear a palavra, nós podemos ainda passar um tempinho observando o estilo adotado pelos apóstolos em cumprimento à ordem de Jesus Cristo. Então você tem sua Bíblia aí aberta em Mateus capítulo 10, certo? Como eu disse. Em Mateus 10, no versículo 1, Jesus reveste seus discípulos com autoridade para em seu nome realizar milagres e expulsar demônios, curar enfermos, tudo isso. Estas são as ferramentas de trabalho que eles teriam em mãos. No versículo 2 e 4, nós vemos a designação de cada homem, tendo cada um deles uma identificação por nome, grau de parentesco, um com o outro, o mostrando de quem eram filhos. No versículo 5, nós temos algumas proibições de Jesus, para que antes do tempo eles não fossem para os estranhos, ou preocupados com as outras pessoas, porque o plano era primeiro ir ao povo de Israel, como nós vemos no versículo 6, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente depois que Jesus abriria, vamos dizer assim, o campo e diria, ide por todo mundo, a toda criatura, mas inicialmente era primeiro aqueles, especialmente primeiro da família. Esta é a verdade, porque você se preocupar com as pessoas, com o mundo lá fora, se preocupar com tudo quanto é de pessoas e não estar preocupado com a sua própria família, como se dissesse, o meu vizinho, eu queria que ele fosse para o céu, o amigo de trabalho, aí você fala a verdade das Escrituras, o que você sabe que é a verdade para todo mundo, e não pode ensinar isso para os seus, para os filhos, para os seus parentes, para os seus amigos. Noé levou a família. Sim, ele colocou a família na arca. Os discípulos, quando você vê aqui o grau de parentesco entre eles, sempre é fulano, filho de ciclano, irmão de ciclano, André seu irmão, Judas e Tiago seu irmão, e assim vai, parente. Então depois disso se vai aqueles a quem o plano está destinado primeiro. Somente depois, porque aquilo se trata de um treinamento, só depois é que se vai para todo mundo, para toda criatura. No versículo 7 é mostrado a eles a base da semeadura. Dizer a todos que o reino de Deus é chegado. Dizer a todos que o reino dos céus é chegado. Então esta é a base dos semeadores. Era o que eles tinham que proclamar. No versículo 8 ao 10, Jesus lhes diz o que eles podem fazer com a autoridade que lhes foi concedida e o modo como eles viveriam do próprio trabalho desenvolvido.
Quer dizer, não estivesse preocupado. Como iam fazer esse trabalho se estivesse preocupado com carteira fechada, com documentação, com trabalho em tal lavoura ou em tal fazenda? Não, eles foram chamados para a seara. E agora, tanto os trabalhadores como aqueles que seriam beneficiados com o trabalho teriam que estar conscientes desta necessidade destes que trabalhariam na seara. Por isso eu digo que o obreiro é digno do seu salário. Então não fique preocupado, mas e como eu vou? Eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso. As pessoas sempre colocam desculpas. E eu disse no culto anterior que Deus não aceitará nossas desculpas. Mas o que eu quero focar sua atenção neste momento é para o que está escrito entre o versículo 11 ao 14. É aqui que nós vamos ler. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Amém? Amém. Aqui está a explicação de como seria o relacionamento dos semeadores com aqueles que aceitassem ou rejeitassem a semente. Você percebe que nos versículos anteriores Jesus está chamando, nomeando, preparando, dando as proibições, o que eles poderiam fazer, o tipo de autoridade que eles eram concedido. Mas nessa parte Jesus mostra especificamente o tipo de relacionamento que haveria entre os semeadores, os que aceitam e os que rejeitam. Como deve você se comportar com essas pessoas? Você percebe que Jesus aqui não lhes disse para insistir com aqueles que rejeitassem, com os desprezadores. Foi dito que deixai continuarem. William Branham disse que para certas pessoas você fala uma ou duas vezes e depois disso você dê as costas. Não deve insistir com as pessoas. Por que insistir com uma pessoa que não aceita? Por que insistir com uma pessoa que não crê? Por que insistir com uma pessoa que não quer obedecer? São perguntas, certo? Você, como semeador, tem que ter sabedoria do alto para levar adiante a palavra de Deus. Você tem que ter discernimento de espírito e saber quando uma pessoa tem dificuldade de aceitar, porque sua mente está com muralhas dogmáticas e tradições que por anos e anos foi cada dia mais fortificada, aquelas muralhas dogmáticas. Então você precisa diferenciar estes que têm esta dificuldade daqueles que nasceram para lutar contra Deus, porque pertencem ao exército adversário. Veja que plano eu estou colocando aqui diante de vocês, porque isto trata do teu relacionamento com as pessoas no que diz respeito ao reino de Deus. Aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Como deve ser teu argumento, como deve ser a tua atitude para com estas pessoas. Então você diz, bem, se eu não devo insistir, eu falei para tal pessoa que Jesus era bom, eu disse para tal pessoa que viver desta forma é errado, que isso é uma abominação diante de Deus, que viver assim é trair a Deus, é ser um Judas moderno. Veja, mas se a pessoa não quer aceitar, e agora? Já disse, então não direi mais nada. Então você cai naquele erro de dizer para seu filho, isso não pode, isso não é de Deus, não é aceitável, não concordo com isso. No entanto, ele diz, mas eu quero fazer. E você simplesmente abre as portas, abre a guarda e deixa eles fazer o que eles quiserem fazer. Eles vão apontar o dedo para você no dia do juízo e dizer, você não insistiu comigo. Eu só queria a atenção, que brigasse comigo.
Eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava errada. Aí você diz, mas se eu proibir, vão ficar com a cara desse tamanho, e aquela coisa toda. Então você tem que ter discernimento para saber o quanto você pode ir, o quanto você pode escancarar a realidade para as pessoas que estarão ouvindo de você a semeadura da palavra. Porque você está como um semeador. Você está como uma semeadora, tanto no teu trabalho, principalmente em casa, porque os de casa serão os primeiros a cobrar de você, a exigir de você e talvez a acusar você e talvez a levar até você, vamos dizer assim, os agentes do anticristo, para que eles ficarem para a tribulação, porque tem muitos salvos ficarão para a grande tribulação. As descendências são salvas. E quem vai entregá-los? Quem vai entregá-los? A não ser aqueles que rejeitaram a palavra dita por você, ou se fizeram de amigos, ou conviveram com você, que serão os primeiros a dizer, não, eu conheço quem diz que é crente, eu conheço quem segue aí um negócio estranho, com certeza não concorda com o plano, com esse novo plano, com o plano que está sendo estabelecido no mundo, e vai levar até a muitos irmãos desta mensagem serão agentes duplos, que entregarão seus parentes, seus familiares, seus pastores e tudo mais. Eu estou falando para um plano que será desenvolvido aqui depois que a igreja sair da terra, e assim sucessivamente. Ok, até que ponto nós podemos, eu não vou entrar nessa parte que eu disse que me ater a minhas anotações, não é? Até que ponto você pode ir com estas pessoas? Estou falando aqui de um relacionamento mais estreito entre nós e nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, esposa, esposo e assim sucessivamente. Você tem que pedir a Deus sabedoria para saber tratar com eles. Você não pode se responsabilizar por seus atos a partir do momento que eles são maiores de idade e têm seu próprio nariz empinado e diz, não preciso mais de sua opinião. Isso é uma coisa. Mas adolescentes, entre aspas, revoltados, que usa tudo quanto é de desculpa para poder não obedecer, para poder não cumprir regras estabelecidas, porque tem aí uma sociedade que escancara e querem trazer todo o mundanismo, toda a mazela do inferno para dentro de casa. Isso é diferente. Então Deus cobrará de você, porque é você que abre ou fecha as portas. Essa é a verdade. Enquanto você for responsável, então é você que tem que arcar com esta responsabilidade. Mas vamos estender um pouco esse relacionamento mais adiante, né, para outras pessoas. Digamos que você fala desta mensagem, da verdade deste dia, para certas pessoas, porém elas têm uma dificuldade tremenda de entender isso, porque durante todos os anos de sua vida ela pertenceu a uma religião, ou ouviu um tipo de palavra, um tipo de interpretação das escrituras, e ela defendeu aquilo como a verdade. Então, com estas pessoas, é claro, com amor e com dedicação, você tem que insistir naquela porta até que ela se abra. Vê? A pessoa não tem culpa, ela estava certa. E talvez é você quem deve levar a luz do conhecimento de Deus para tal pessoa. Mas você tem que saber. A Escritura diz, não é por força e nem por violência. Então você não vai arrombar a porta, como eu fiz aqui recentemente, tive que derrubar a porta de cima para poder entrar. Você não vai derrubar a porta, quebrar a fechadura de quem quer que seja. Não, você bata educadamente. E se aquela pessoa não aceitar de maneira nenhuma, então você já percebe o tipo de espírito que se levanta, então você tem que saber o momento exato de você bater a poeira de seus pés, sacudir a poeira dos pés e ir para outro lugar. Porque aquelas pessoas nasceram para lutar contra Deus, lutar contra a palavra, são exército adversário. Então um semeador, ele tem que ter de Deus esse discernimento, saber quando falar, saber quando ficar quieto, porque se você insistir, se você chegar a insistir com alguém, que não seja uma insistência humana, mas que seja Deus através de você, estendendo misericórdia, até que essas barreiras dogmáticas caiam
da mente daquela pessoa. Vamos fazer uma outra leitura aqui das Escrituras. Na leitura de Romanos capítulo 10, nós podemos ver o quanto que Deus chega a insistir com as pessoas, porque Ele é misericordioso. Porém, não pode ser uma insistência humana, o meu querer, porque eu quero que ele se salve, porque eu quero que ele ou ela entre no céu, porque eu quero que ele ou ela aceite esta mensagem. Não é desta forma. Se houver uma insistência da minha e de tua parte com relação a alguma pessoa, que essa insistência seja inspirada, movida pela intercessão do Espírito Santo, intercedendo por esta pessoa, dando a esta pessoa mais uma oportunidade. Por quê? Porque esta pessoa pode ser uma semente eleita que tem sido enganada durante tanto tempo, e esses muros de Jericó têm que cair, nem que tem que rodear 7 vezes. Veja, em Romanos 10, 1, vamos ler esta escritura aqui cuidadosamente. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Você sabe que Israel tinha rejeitado, estavam foram cegados, né? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que estas pessoas tinham, irmão? Eram zelosos, cuidadosos. Zelo é ciúme. Ai de um que quebrasse a lei, era castigado, apedrejado e morto, porque eles eram muito zelosos para com a lei. O problema é que a lei estava cheia de tradições. E uma vez que colocaram tradições na lei, então a semente da palavra, que era a lei, se tornou híbrida, já não era mais semeadora da verdade, mas semeadora de tradições. Então eles eram zelosos, porém não com o entendimento correto. É assim que as pessoas estão hoje. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas o justo, que é pela fé, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, veja, não tem que ir ao céu para fazer Cristo descer e fazer o trabalho. Não se tem que ir à sepultura para tirar dos mortos, fazer alguma coisa. Entenda que uma vez que o semeador saiu a semear, porque esse é nosso tema, e passou a incumbência, chamou outros trabalhadores para ajudar na seara, e pediu que eles orassem, para que Deus também nos levantasse para sermos trabalhadores, e automaticamente passamos a implorar ao dono da seara que mande trabalhadores para esta hora, porque é o tempo da colheita. Vê? Uma vez que isto passa para cada um de nós, o que diz as Escrituras quanto a isto? Temos que esperar por quem? Olha o que diz, versículo 8: a palavra está junto de ti. Você veja quem deve semear agora. Talvez você já leu esse versículo tantas vezes, essa escritura tantas vezes, e não entendeu porque Paulo diz: quem subirá ao céu para trazer a Cristo do alto? Quem descerá ao abismo? O que temos que fazer? Temos que esperar por quem? Não, o momento é teu. O profeta disse: privilégio. Olha, enquanto é dia eu penso assim, eu mantenho isto em minha mente, e é bom para vocês, queridos cristãos, lembrar que esse é o único período dentre todas as infinitas eras, além do tempo por vir, que vocês alguma vez terão o privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Versículo 8: o que diz as Escrituras quanto a isso? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Amém. Então isto tem que estar em você. Amém. É você que deve semear. É você que deve ser o semeador. Porque das duas,
ou você é um semeador da palavra, ou você é semeador da semente da discrepância. Você não pode ficar meio termo. Você não pode estar entre uma coisa e outra. Ou você está neste tempo semeando a palavra de Deus, ou estará semeando uma interpretação desta palavra, que é uma semente híbrida, uma semente de discórdia, de interpretação demoníaca, e assim sucessivamente. Então, se você é um embaixador do céu, se você está entre aqueles que foi chamado por Jesus para realizar esta obra, então a palavra está em tua boca, está em teu entendimento, que é no teu coração, vê? E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Como é que se confessa ao Senhor Jesus? Quem sabe como é que se confessa? O lembrando de se confessar é dizer a mesma coisa. Todo semeador desta verdade estará dizendo o mesmo que Jesus disse. Amém. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Você só invoca a Deus se você crê nesse Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram? Se eles nunca ouviram, vão crer em quê? Vão crer em quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário ter alguém que semeie a palavra para que eles possam ouvir. Amém? Amém. Tem que ter quem prega esta palavra. Agora, como pregarão se não forem enviados? Do que estamos tratando aqui? Do envio, em Mateus 10, o envio de trabalhadores, não é isso? Para a seara. E este que ele chamou para pregar, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em outras palavras, semeie esta verdade. Semeie esta verdade, mesmo sabendo que parte da semente vai cair na beira do caminho, ou entre os espinhos, ou entre os pedregais, e assim sucessivamente. Mas semeie, porque ela também cairá numa boa terra. Sim. Como? Como eles farão isto? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. O que diz o profeta? Privilégio. Privilégio. Fazer alguma coisa, realizar o trabalho por Cristo. Privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Este é o único dia, é a única chance sua de fazer alguma coisa pelo reino dos céus. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Por que nem todos têm obedecido, irmãos? O que você pode entender com esta palavra? Que estes que não obedeceram, eles ouviram, ou não seriam colocados no rol, ou entre os desobedientes. Eu sou desobediente aqui. O que é que eu desobedeci? Eu nem sabia que havia uma proibição. Eu não tomei conhecimento dessa proibição. Por que eu desobedeci? Ninguém me disse, ninguém me avisou, ninguém me falou de uma lei, ninguém me falou de uma placa. A placa não estava lá. Puxa, o que aconteceu aqui? Pois bem, se todos não obedecem ao evangelho, significa que a pregação do evangelho foi entregue, porém eles rejeitaram. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Você vê, foi pregado e eles não creram. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Mas digo, porventura não ouviram? É claro que sim. Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles. De quem? Dos semeadores.
Os semeadores saíram por toda a terra, já se decide por todo mundo, por toda criatura. Toda a terra ouviu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Agora, se eles fizeram isto desde o primeiro século e durante as dispensações, entenda que cada vez que você semeia a semente, aquilo só vai aumentando. Eu semeei uma única semente e ela deu ali uma árvore, ou um pé de feijão, ou de milho, seja o que for, e me rendeu 50 sementes ou 100 sementes. Mas aí 2 ou 3 saíram de mim, atenderam o convite e começaram a semear aquilo. E aquilo só vai aumentando, só vai aumentando. Agora, se a ideia era ir por todo mundo e por toda criatura, quando chega no tempo do fim, imagine que trabalho isso não dá. Imagine o tamanho desta seara. Me diga por que dá tanto trabalho esta seara? Por que dá tanto trabalho esta semente? Por causa da erva daninha que se infiltra, que nasce, tem que se trabalhar, tem que estar podando isto. O que é que dá trabalho para o plantador, para o agricultor? É a semente em si? É a lavoura em si? Não. É o cuidado que se tem com as pragas. É o cuidado que se tem com as ervas, com o capim, com os espinhos, com tudo que nasce ali. Vê? Porque a planta por si própria, se ela está na terra, simplesmente no tempo apropriado ela vai dar. Mas tem as trepadeiras, como disse o profeta no sermão, o poder de Deus para transformar. E o diabo é para deformar a lavoura de Deus com suas trepadeiras, com suas ideias e interpretações, colocando nas pessoas uma mensagem falsa, uma palavra falsa, um Deus falso, um Jesus falso na mente das pessoas. Esta é a verdade. O que acontece é que neste tempo, depois que a voz saiu para todos os lares, depois que a palavra alcança os confins da terra, é o tempo mais trabalhoso, é o tempo mais complicado, porque é o momento de diferenciar quem serve a Deus e quem não serve. Você tem que saber a diferença, ou você vai estar louvando ao diabo pensando que está louvando a Deus. Você tem que saber a diferença entre certo e errado neste tempo. E é complicado isto porque está muito próximo. Os dois espíritos estão muito parecidos, a ponto que, se fosse possível, confundiria, desviaria o eleito, confundiria o próprio escolhido. O que acontece é que eles não são enganados. Aqui diz: quem nele crê. Então essas pessoas têm uma capacidade de crer diferente dos demais. Eles creem verdadeiramente em Deus, em quem é Deus, em quem é Jesus Cristo. E isto faz a diferença. Isto faz a diferença entre certo e errado, porque eles partem do princípio correto: Deus. Quem é Deus? E toma então atitudes corretas em relação a esse Deus e sua palavra. Isto vem cortando de cima a baixo. Vê? Bem diferente uma coisa da outra, uma estrutura da outra. Porventura não ouviram, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Quero chegar a isso daqui a pouco com uma leitura diferente disso aqui, para você compreender melhor. Paulo está perguntando: você acha que Israel não tomou conhecimento disso? Você acha que as pessoas hoje não sabem disso? Por que tomamos aqui, por exemplo, o exemplo de Israel? Porque nesse tempo é outra vez o nosso Israel falando do povo da mensagem, que outra vez se enquadra dentro dessa escritura. Eu vos pergunto: porventura eles não souberam? Porventura eles não souberam? Primeiramente foi anunciado a eles, primeiramente foi eles que se destacaram como os patriarcas, como os primeiros, como os principais, como os pioneiros. Sim, primeiramente eles ouviram, mas no entanto ficaram cheios de ciúme, enciumados pelo que Deus faz depois com outros que não tem nenhuma dignidade, que não tem nada. No entanto são colocados dentro do plano. Vejamos aqui: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Eles ficam tão irados que eles começam a blasfemar, porque eles não suportam que nós tenhamos encontrado a revelação de Deus para este tempo.
Versículo 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Se tornaram rebeldes por quê? Começaram a contradizer a palavra, a lei, a mensagem. A palavra se tornou uma contradição, porque tradição humana foi inserida. Isso quer dizer isto, eu acho que é assim. Não, o profeta disse isto, mas sabe, eu acho que isso quer dizer isto. E começaram a sair com tanta coisa. Se tornaram contradizentes a esta verdade. É muito interessante, meus irmãos, a forma como esta passagem de Romanos 10 é retratada na Bíblia, traduzida por Eugênio Peterson, com o título A Mensagem. Nesta tradução de Romanos 10, mostra que nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, Israel estava reduzido à religião apenas. E se isto aconteceu lá, pode ter certeza que se repetiria no tempo final. Haja visto que Paulo deu aquela orientação, dizendo para que você tivesse cuidado, porque viria o tempo da apostasia e que os homens não suportariam a sã doutrina. E como eles ficam quando eles rejeitam, não suportam a sã doutrina? Eles se tornam apenas religiosos. Assim estava Israel, reduzidos à religião apenas, tanto no tempo de Jesus e os apóstolos. Agora veja essa leitura de Romanos 10 que você acabou de ler, na tradução da Bíblia, a mensagem. Paulo diz, no versículo 1: acredite em mim, amigos. Para Israel desejo o melhor, salvação, nada menos que isso. É o que nós desejamos para eles também. É o que desejo de todo o coração e em todo tempo oro a Deus por isso. Se você não estiver orando assim por essas pessoas que rejeitam, você não é digno de fazer parte deste reino, de fazer parte desta obra, de fazer parte desse trabalho. Às vezes nos pomos tão duro, falamos coisas até duras, e as pessoas dizem: mas irmão, tem certeza? Eu digo: sim, eu estava falando esses dias para uma irmã a respeito desses que rejeitam. Eu digo: por que estamos sendo tão conscienciosos com estas pessoas? A Bíblia diz: bata o pó dos seus pés. A Bíblia diz: sacuda a poeira dos seus pés. João diz: não os receba em casa, para que você não tome parte em suas más obras. E como vamos aplicar isto neste tempo? Como vamos aplicar esta escritura neste tempo para aqueles que rejeitam? Olha, essas pessoas, não importa se declaradamente, mesmo que não saibam, elas se tornam inimigos de Deus, inimigos da palavra. Porém, não podemos tomar certas pessoas ou esse tipo de gente como nossos inimigos. E se declaradamente eles forem teus inimigos, não por uma questão pessoal, porque se houver alguma questão pessoal envolvida, então aí já é outra coisa. Aí já tem que entrar em acerto e em perdão, acerto e conserto. Mas se a inimizade é por causa da palavra de Deus, você não pode levar isto para um lado pessoal, de maneira nenhuma. Então o que você tem que fazer? Interceda por estas pessoas, ore por estas pessoas, porque elas não podem pessoalmente ser tuas inimigas. Porque, para começar, como você trata seus inimigos? Orando por eles, intercedendo por eles, amando eles como você ama seus amigos. Não pode haver diferenciação nisso. Por isso Paulo diz aqui: o meu desejo para eles é os melhores, a melhor intenção. Em todo tempo eu oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus. Quando lemos a leitura normal, diz assim que eles são zelosos, mas com o entendimento errado. Vê? Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Você não percebe o quadro do nosso tempo? Eles são dedicados a esta mensagem. Eles são trabalhadores, exímios trabalhadores. A dedicação do povo é assombrosa, é espantosa, é de dar água na boca, espiritualmente falando.
vamos dizer assim, o comportamento deles, o comportamento, a ordem, a decência, a forma como se veste, como tratam a coisa, como levam a risca, a tradição que aprenderam na mensagem, tudo uma coisa linda, bonita. Mas estão fazendo tudo ao contrário. E não vamos entrar em detalhe, porque senão eu vou sair das minhas notas aqui. Não parecem entender que este acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus, não do homem. É um trabalho que Deus realiza. Por isso eu disse antes, se você chegar a insistir com alguém a respeito do bom andamento, da fé e etc., então que essa insistência seja provocada, inspirada por Deus mesmo, porque Ele que pode insistir, não nós. Ou você estará usando sua própria força. E foi dito não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E de acordo com o que lemos, o Espírito tem a forma de forçar, em outras palavras, a barra. Na leitura que fizemos de Romanos 10, no último versículo, foi dito lá, continuamente eu tenho tratado com um povo rebelde, ou quase todos os dias, ou sempre estou tratando com eles. Isso se trata da misericórdia de Deus, como insistência, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou pronto a vos ajudar, vocês só têm que se voltar para mim. Veja, mas quando isto vem a nós como pessoas, como semeadores também, temos que entender que estamos divulgando a palavra, mas o semeador mesmo é o próprio Deus. É o próprio Deus, e somos chamados para trabalhar nessas searas, e temos que encarar isso como o maior privilégio que pudermos obter nesta terra. Amém. Não parece entender que este acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus, e muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua, e apregoam sua mercadoria. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. Você diz, como não conseguiram como resultado? As igrejas estavam cheias, as sinagogas estavam abarrotadas, eram seguidores para todos os lados, mas aquilo não era um bom resultado. Temos multidões e mais multidões hoje, mas isso não é um bom resultado. Temos grandes templos, grandes associações, grande trabalho sendo desenvolvido, e muitos apresentam um grande ministério, naturalmente, ao se olhar. Porém, isso não é o melhor resultado, não é um grande resultado, porque, para começar, a doutrina não está correta, o ensino não está correto, não importa a grandiosidade do resultado. Eles não conseguiram como resultado. A revelação anterior tinha a intenção de nos deixar preparados para o Messias, apenas isso, que era a lei. Ele não iria consertar a situação dos que crescem nele. Moisés escreveu que quem insiste em usar o código da lei para viver de maneira correta diante de Deus, logo descobre que não é tão fácil. Cada detalhe da vida é minuciosamente regulamentado, mas confiar em Deus para moldar a vida correta em nós é uma história diferente. Não se trata de uma escalada perigosa até os céus, ou de uma perigosa descida ao abismo para trazer de lá o Messias. Então, o que exatamente Moisés está dizendo? A palavra que salva está bem aqui. Amém. Amém. Estão procurando para o futuro, estão quebrando a cabeça, discutindo temas que eu lembrando não entrou em detalhes. Não. Estão cada um querendo mostrar uma salvação de acordo com a revelação individual de cada um, e estão tentando salvar os outros à força, forçá-los a crer como eles têm visto, e não é desta forma, porque aquele que salva está bem aqui, a palavra que salva está bem aqui, o Deus que salva está bem aqui. Ele se tem feito presente nesse tempo final. O que realmente estamos pregando, o que Moisés estava dizendo,
Sim, a palavra que salva está bem aqui, tão próxima quanto a língua da boca, tão próxima quanto o coração do peito. É a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso. Você não está fazendo nada. Está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele, para que Ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e Ele. Amém. Amém. É disso que se trata a salvação pela fé. É deixar que Deus faça a obra, não você tentando fazer. As Escrituras garantem: ninguém que confia em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar socorro, Deus, alcançará a ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a eles? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? É aí que entra os semeadores, né? É por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Não está você incluído nessa multidão? Então, se não tiver, que pena, viu? Que pena, porque quem não estiver semeando não é semente também. Quem não estiver nesse tempo como semeador é porque não é semente. E se não é semente, só pode ser palha. E se é palha, estará destinada ao fogo. Que pena. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós em algum momento perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Você lê na sua Bíblia que quem creu em nossa pregação? Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isto? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Aqui está outra vez aquilo que temos comentado há muito tempo, que o tipo de mensagem, o tipo de ministração, se não for 100% a palavra de Deus, então aquilo não é uma pregação. Tais pregadores não estão pregando, tais ouvintes não estão ouvindo a palavra, tais adoradores não estão adorando a Deus, tais crentes não estão sendo crentes, e assim sucessivamente, porque estão ouvindo uma interpretação deturpada ou uma deturpação daquilo que é a verdade. E como saber? Há um manual para isso? Ah, sim, temos falado disso todos os dias, todo o tempo. Vê? Mas, se a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, o que é a palavra de Cristo? O que é a palavra de Cristo? Ele disse: minhas palavras são o quê? Semente, espírito e vida. A semente, eis que o semeador saiu a semear. Quem era esse semeador? O Filho de Deus. O que ele estava semeando? Ele disse: a semente é a palavra de Deus. Então, se alguém estiver semeando, se não for a mesma palavra que Cristo trouxe, o original, então aquilo não é semente.
Aquilo não é palavra, aquilo não é a palavra de Deus. Mas não são inúmeras as oportunidades que Israel tem de ouvir e entender o que está acontecendo? Inúmeras, eu disse. Quantas vezes eles ouviram? Quantas vezes foi pregado? Eu estava conversando com um querido irmão, com um amado irmão. Ele gosta muito de debater, e depois de muito tempo aí, eu vejo ele debatendo com os outros irmãos, e entramos em um assunto, e em seguida, depois que eu coloquei diante deles várias citações da mensagem, várias citações do profeta, e ele combatia com outras, e assim sucessivamente, eu disse: irmão, em nome do Senhor, é a última vez que eu falo contigo. É a última vez que você ouve de mim alguma coisa a esse respeito. Estou dizendo para que todos vejam, todos que estão tendo contato vejam, e diante de Deus será a última vez. Em seguida começamos a conversar e tal, de boa, e coisas engraçadas, e ele pensou que ele ficou muito animado, porque, sabe, comecei a brincar com ele e tal, mas em seguida eu cancelei, deletei, nunca mais ele encontrará, não por aqueles meus escritos ou os parágrafos que eu colocar ali. Sim, porque chegou o momento de bater o pó dos pés. Não é meu inimigo, amo de todo meu coração, é o irmão em Cristo. E eu espero que ele alcance a mesma graça que Deus providenciou para mim. Porque se eu não creio que eu estou certo, então eu tenho que correr atrás de quem está certo. Mas se eu creio que eu estou com a palavra de Deus, que eu estou com a verdade, então nada poderá me mover dessa verdade. Bem? E se essa não for a tua convicção, então é melhor você procurar uma convicção que te segure, que te dê segurança, mas não que te deixe cocheiro entre dois pensamentos. Esta é a verdade. Por acaso Israel não ouviu? Sim, muitas vezes. Por acaso eles não têm ouvido a ministração desta palavra no tempo do fim? Sim, há quantos anos temos disponibilizado para todos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Inúmeras vezes. As vozes dos pregadores se foram pelo mundo, sua mensagem pelos 7 mares da terra. Então a grande pergunta é: por que Israel não entendeu que não tinha espaço nessa mensagem? Estou lendo a tradução da Bíblia, A Mensagem, traduzida por um pastor denominacional lá dos Estados Unidos. Não é que ele é da mensagem, apenas ele, como pregador, 40 anos de ministério, ele diz: a Bíblia é a mensagem de Deus para o homem, e traduziu ela num linguajar bem pessoal, bem íntimo assim. Vejam, interessante essa parte aqui, velho. Por que Israel não entendeu que não tinha espaço nesta mensagem? Porque eles pensam que tem. Quando eu estou falando de Israel, entenda, eu estou falando para o nosso tempo, para as pessoas hoje. Porque é um tipo, assim como Israel saiu do Egito, é o mesmo tipo da igreja saindo da denominação. Eles pensam que tem espaço nesta mensagem para as suas ideias, para as interpretações que eles conceberam durante esses tantos anos de mensagem, o que eles acham que é e pensam que seja. Moisés acertou quando predisse: quando vir Deus alcançar todos aqueles a quem você considera inferiores. Olha, vocês vão sentir na pele quando vocês presenciarem Deus alcançando aqueles que vocês têm como inferiores, aqueles que são inferiores, estranhos. Você irá morrer de inveja, porque foi o que aconteceu com os gentios, que eram considerados pagãos. Jesus chamou bem claro de cachorrinhos. No entanto, eles foram alcançados por Deus, e o povo de Israel, que eram os santarrões e os certos, ficaram batendo lata. É os nomes que falam por aí afora, mas eu vou falar assim: nós ficamos batendo lata no meio da rua, à toa, só fazendo barulho, achando que tinha, mas não tinha mais. Sim, quando vir Deus alcançar os povos que você considera ignorantes espirituais, você vai ficar furioso. Não é isso que tem acontecido? A fúria deles, por essa revelação ter chegado a pessoas inúteis, imprestáveis, como eu e você, sem nenhuma dignidade humana, sem nenhuma dignidade diante de Deus ou diante de quem quer que seja. Todos estão mais corretos, todos são mais dignos, todos são mais conceituados.
Não é porque são bem conceituados mesmo que isso não veio a eles, e isto os enfurecia, eles ficam furiosos, porque se o que nós ensinamos e pregamos estivesse vindo para as grandes igrejas, eles estariam fazendo um grande movimento e massacrando os outros, e muitos seriam abraçados em Cristo, porque grandes homens teriam aceito, mas como tem vindo para pessoas pequenas, sem notoriedade, então os outros ficam bravos. Eles sabem, muitos deles admitem dentro de si que a doutrina de Cristo, da forma que Deus tem nos mostrado através de William Branham, e aqueles que aprenderam fielmente a seus pés, eles sabem que isso é correto, mas eles não querem admitir, porque não foi a eles que veio a revelação. Então muitos estão tentando inserir em suas pregações, em suas ideias, muitas coisas daquilo que temos pregado desde 2004. Muitos estão estudando escondido e pregando para o povo encobertamente, sem dizer a fonte, porque eles sabem que é a verdade, e estão apenas fazendo o que com isso? Um remendo novo em um pano velho, colocando vinho novo em um odre velho. Isso não provocará um real novo nascimento nas pessoas, não provocará um verdadeiro novo nascimento, porque estão fazendo uma hibridação com isso. Foi predito que seria assim. Sim. Isaías ousa pronunciar as seguintes palavras de Deus: povos me encontraram e me receberam, povos que nunca haviam me procurado, e eu encontrei e recebi povos que nunca antes haviam perguntado a meu respeito. Então ele conclui com uma acusação: dia após dia chamei Israel de braços abertos, e para minha tristeza não vi resposta, a não ser puro desdém. Sim, desprezadores, puro desdém. Então, amigos, ao invés de disputar sobre teorias errôneas, debater e tudo mais, e procurar combater os oponentes do Evangelho, é melhor você apenas seguir o exemplo de Cristo. Ele disse: se rejeitarem, se aquela cidade não te aceitar, se te rejeitar, dê as costas, vá para outro lugar. Não fica ali batendo, insistindo, e aquela coisa toda, e acusando. Não, bata o pó dos seus pés e saia dali, vá para outro lugar. Porque me diga, como disputar com a semente da discrepância, tentando ganhar elas para a verdade? Você não vai conseguir, porque afinal de contas Judas vai ter que trair. Esta é a verdade. Mas você, mesmo que por algum momento você chegou a negar, mesmo que por algum momento você fez algo indevido, ou deu um testemunho que não era correto, vai chegar um momento, se você é semente de Deus, você vai chorar amargamente e vai tomar sua posição pela verdade, até nem que seja para entregar sua vida, como fez Pedro, e ser crucificado de cabeça para baixo, dizer: não sou digno de sofrer com o meu Senhor. Eu vou sofrer, vou pagar pelo que eu fiz, de acordo com aquilo que eu devo fazer, mas não posso ser comparado ao grande semeador, porque afinal de contas eu sou apenas um trabalhador desta seara. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto é dia, eu penso assim, eu mantenho isto em minha mente, e é bom para vocês, queridos cristãos, é bom para vocês, viu? Queridos cristãos, lembrar que esse é o único período, dentre todas as infinitas eras além do tempo por vir, que vocês alguma vez terão o privilégio de estar trabalhando para Jesus Cristo. Este é o único dia, e nós não sabemos se estaremos aqui amanhã ou não. Então eu creio que cabe a nós movermos tudo que há em nós e fazermos tudo o que pudermos. Amém. Amém. Te rendemos graças, Pai bendito, pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor ajude a estas pessoas, ajude a cada um de nós, a enquanto estivermos na terra, sermos embaixadores desta verdade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como temos orado. Ajuda-nos a viver esta verdade, a testificar dela. Cremos que tudo isto é a verdade. E se algo foi dito que não era a vontade tua ser dita, então que o teu Espírito Santo possa usar a borracha que só o Senhor sabe como fazer,
e apagar isso das nossas mentes. Mas aquilo que for a verdade, aquilo que é a tua palavra, que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém. Entregamos-nos sobre os teus cuidados e assim reivindicamos a bênção da tua palavra para nós nesta hora. A cura para os nossos corpos físicos, Senhor. A solução dos nossos problemas. A nossa forma de estar diante de Ti em humildade, em aceitação, sabendo que toda a nossa preocupação não fará nada a não ser acarretar mais estresse sobre as nossas vidas. Então é o momento de apenas confiarmos que Tu estás no controle da situação. Ajuda o Teu povo, os nossos irmãos que estão em outras cidades agora nos ouvindo, que todos possam ser abençoados por Ti nesta hora, no nome amoroso de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória, te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe, amados irmãos. Deus guarde cada um de vocês. Até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado aos que vieram, aos irmãos que estão nos ouvindo à distância. Deus os abençoe. Todos tenham uma semana abençoada e continuem em oração uns pelos outros. Deus o guarde.